Imagine um mundo onde até as mentiras são recicladas. Garrafas, sacolas, embalagens, todas prometem um ciclo perfeito. Usar, descartar, transformar, recomeçar. Mas e se tudo isso nunca tivesse passado de um roteiro bem escrito? E se o verdadeiro objetivo da reciclagem nunca fosse salvar o planeta, mas salvar o lucro das petrolíferas? Por que, mesmo depois de 70 anos de promessas, menos de 10% do plástico do mundo foi reciclado? E como chegamos a acreditar que o descartável, aquilo feito para durar para sempre, poderia ser inocente? A história do plástico não começa com poluição, começa com um sonho. Um sonho moldado em laboratórios, embalado em campanhas publicitárias e vendido como progresso. Na década de 1950, o plástico era o símbolo da modernidade. Transparente, maleável, invencível, o material do futuro. Mas, enquanto os cientistas celebravam a revolução do polímero, algo mais silencioso começava a se formar. Uma nova cultura, a do descartável. E foi ali, entre sacolas e slogans, que começou uma das maiores mentiras ambientais do século XX. O pós-guerra trouxe um novo tipo de fé, a fé no consumo. A promessa era simples: compre, use, jogue fora e compre de novo. Por trás desse mantra estavam os gigantes do petróleo e da indústria química. Eles descobriram que o lucro não estava em produtos duráveis, mas no que pudesse morrer rápido. E assim nasceu a era do use e jogue fora. Nos anos 1950, a Society of the Plastics Industry, SPI, organizava conferências com uma meta clara: expendabilidade, praticidade e volume. Em outras palavras, quanto mais lixo, melhor. Um executivo chegou a dizer que o objetivo da indústria era fazer com que cada produto de plástico terminasse no caminhão do lixo. O descartável não era um acidente, era uma estratégia. A publicidade fez o resto. Revistas estampavam donas de casa sorridentes, libertas da louça, do vidro e do metal. Plástico. A vida moderna em suas mãos. Só que o futuro logo começou a feder. Rios cheios de sacolas, praias cobertas de copos, mares tingidos de petróleo solidificado. E o que parecia prático começou a se tornar visível demais. Nos anos 1960 e 70, as ruas e oceanos gritavam o que ninguém queria ouvir: o plástico não desaparece, nunca. Quando as primeiras críticas surgiram, a indústria reagiu com frieza calculada. Eles não mudaram o produto, mudaram a narrativa. Criaram campanhas que diziam: não é o plástico, é você. Slogans como "Don't be a litter bug" transferiam a culpa para o consumidor. A poluição não era um problema industrial, era um problema de comportamento. Mas o público não se convenceu por muito tempo. Movimentos ambientalistas começaram a exigir leis, proibições, limites, e a indústria percebeu que, se quisesse sobreviver, precisava de uma nova mentira. Foi então que os gigantes do plástico tiveram uma ideia genial. E se, em vez de reduzir o lixo, fizéssemos o lixo parecer sustentável? A década de 1980 foi o palco perfeito para um novo truque. A sociedade acreditava na tecnologia, na ciência e na promessa de que tudo pode ser resolvido. Então, a indústria criou uma solução que parecia lumpa, moderna e irresistível: reciclar. Nascia o mito da economia circular, um ciclo onde nada se perde, tudo se transforma. Mas nos bastidores, os documentos internos das petrolíferas diziam o contrário. Relatórios confidenciais da época, citados pelo Center for Climate Integrity, revelam que as próprias empresas sabiam que a reciclagem era técnica e economicamente inviável. Elas sabiam que o plástico se degradava, perdia qualidade, tornava-se tóxico. Sabiam que a reciclagem em larga escala nunca daria lucro. E ainda assim, investiram milhões em campanhas de propaganda. A SPI, junto com empresas como Exxon, DuPont e Dow, criou uma rede de frentes e fundações: a Plastics Recycling Foundation, a Council for Solid Waste Solutions e o American Plastics Council. Essas organizações fingiam pesquisar soluções ambientais, mas na prática vendiam esperança reciclável. Foi nessa época que surgiu o símbolo das 3 setas, o triângulo que todos reconhecem. Um gesto gráfico que mudou o mundo. Cada número dentro do triângulo, de 1 a 7, representava um tipo de plástico. Mas o que ninguém dizia é que apenas os números 1, PET, e 2, HDPE,
tinham alguma chance real de reciclagem. Todo o resto ia e ainda vai para aterros ou incineradores. Mesmo assim, o símbolo virou religião. Colocado em embalagens, deu ao consumidor uma sensação de virtude. Estou reciclando, estou fazendo a minha parte. Na verdade, era uma das campanhas de greenwashing mais bem-sucedidas da história. Enquanto as pessoas lavavam garrafas e separavam plásticos, as empresas multiplicavam a produção de virgem, o plástico novo, feito diretamente do petróleo. Porque era mais barato, mais puro e mais lucrativo. O ciclo não era circular, era linear, do poço de petróleo ao aterro sanitário. O resto era teatro. Mesmo assim, a farsa funcionou. Governos adiaram leis de restrição, empresas conquistaram imagem sustentável e o público continuou comprando. Por um breve instante, parecia que o mundo acreditava. Mas a realidade voltou à tona na forma de microplásticos no sangue humano, nas nuvens, no leite materno. O planeta estava engolindo o próprio plástico. E quando a mentira começou a rachar, a indústria fez o que sempre faz. Reembalou o mesmo engano com um novo nome: reciclagem avançada. A década de 2010 trouxe um problema. O público estava acordando. Documentários, cientistas e até ex-executivos denunciavam a farsa da reciclagem tradicional. O termo lixo plástico virou manchete global. Então, as empresas precisavam reinventar o discurso, mais uma vez. E assim nasceu a nova palavra mágica, Advanced Recycling, ou reciclagem química. Uma promessa tecnológica que soava moderna, quase futurista. A ideia era simples: transformar plástico em seus componentes químicos originais usando calor extremo e solventes. Na teoria, parecia salvação. Na prática, era incineração disfarçada. Segundo o relatório de 2024, entre 86% e 99% do plástico processado nesses sistemas se transforma em combustível ou resíduos, não em novos produtos. Ou seja, é queimar para gerar energia, algo que a indústria já fazia nos anos 70. Mas agora, eles vendem isso como solução sustentável. O marketing é sedutor. Imagens de laboratórios futuristas, cientistas de jaleco e slogans como do lixo ao luxo, da poluição à inovação. Mas por trás dessas frases, as fábricas de pirólise continuam emitindo gases tóxicos e consumindo energia fóssil. É o círculo vicioso do petróleo. Usar o próprio plástico como desculpa para produzir mais petróleo. Hoje, enquanto governos e empresas assinam acordos pela circularidade, o planeta é coberto por 400 milhões de toneladas de plástico novas a cada ano. A maior parte nem sequer entra no sistema de reciclagem. Ela se acumula nas ruas, no mar, no corpo humano. Os cientistas já encontraram microplásticos em placentas, em pulmões, em montanhas e em neve polar. Estamos literalmente respirando o legado do greenwashing. E o mais irônico? As mesmas empresas que lucram com isso agora se apresentam como líderes da transição verde. Elas financiam campanhas ambientais, compram créditos de carbono e patrocinam eventos climáticos. Tudo em nome de uma causa que elas mesmas sabotaram. A reciclagem avançada não é uma nova solução. É o mesmo roteiro de 50 anos atrás, com novos efeitos especiais. Mas o que acontece quando a mentira se torna parte da cultura? Quando o engano não está apenas nas corporações, mas dentro de cada um de nós? Hoje, o plástico é onipresente. Está na escova de dentes, na roupa, no ar, na água, no corpo. Somos a primeira espécie a criar um material que não desaparece e a viver cercada por ele. A história da reciclagem plástica é, na verdade, a história da culpa terceirizada. Durante décadas, fomos ensinados a acreditar que o problema estava no consumidor, não na produção. Mas a verdade é mais dura. Nunca tivemos escolha real. As empresas criaram um sistema onde o descarte é inevitável e a responsabilidade é invisível.
E enquanto acreditávamos que estávamos salvando o planeta com uma lixeira colorida, elas estavam comprando tempo e poder. Hoje, a reciclagem de plásticos ainda é apresentada como símbolo de consciência ambiental. Mas por trás das setas do triângulo, há uma mensagem subliminar. Continue comprando. Continue acreditando. Talvez a verdadeira reciclagem que o mundo precise seja outra. Reciclar nossa consciência, nossa forma de consumo, nossa dependência do conforto fácil. Porque cada garrafa reciclada é também um lembrete. Nada realmente volta a ser o que era. E quando o plástico se quebra em pedaços invisíveis, ele se mistura a nós, no sangue, na memória, na história. Somos feitos de carbono, mas agora também de plástico. O relatório termina com um chamado à responsabilização. Mas talvez a pergunta mais urgente seja outra. Quanto tempo mais vamos permitir que a mentira continue sendo reciclada? Você separa o lixo, lava as garrafas, faz a sua parte. Mas enquanto isso, bilhões de dólares continuam financiando a produção de mais plástico virgem. A pergunta é simples e impossível de reciclar. Quem está realmente sendo limpo? O planeta ou a consciência das corporações? E aí, curtiu o vídeo? Então já deixa o seu like para ajudar o canal. Se inscreve se ainda não for inscrito e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Aqui do lado tem outros vídeos que você com certeza vai gostar. É só clicar e continuar maratonando. Obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.